quero compartilhar com você o Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, Salmo de Davi, que diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula. Precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Amém. Oremos de novo, irmãos. Pai Santo, nós desejamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o nosso coração. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para nos abençoar, para falar conosco. Este não é um tempo ao acaso, este é um tempo do Senhor para nós. Então, dá-nos a tua palavra, dá-nos o teu recado, e que o nosso coração esteja preparado para receber essa semente poderosa que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Davi é o autor do Salmo 32, você já sabe muito bem disso, até porque as Bíblias atuais facilitam isso para a gente, né? Eles colocam ali no comecinho o Salmo de Davi. E você deve saber também que Davi foi chamado na Bíblia, foi chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. Está lembrado disso? Davi foi conhecido na Bíblia, chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. Mas apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi era um tremendo de um pecador. Você conhece a história de Davi, sabe que Davi fez coisas absurdas na vida. Você sabe que Davi cometeu pecados tão horríveis que, se fosse hoje, talvez a gente guardaria uma certa distância de Davi. Se fosse hoje, talvez ficaríamos com os 2 pés atrás em relação a Davi. É bem possível até que a gente recusasse Davi de congregar aqui na igreja com a gente. Tamanhos eram os seus pecados. E por conta dos pecados, Davi carregava uma consciência de culpa muito pesada. Isso fazia Davi sofrer de tempos em tempos. Você sabe que a culpa é um dos sentimentos mais problemáticos para o ser humano. É um dos sentimentos mais difíceis de lidar para o ser humano. Se por um lado a culpa é aquele senso de responsabilidade, é a expressão
de reconhecimento pelos erros que a gente cometeu. Por outro lado, é a cruz que muitos carregam por toda a vida. Tem muita gente que vive com uma culpa sobre as costas a vida toda. E aí eu penso que, enquanto a culpa se limitar a nos fazer sentir o gosto amargo dos nossos pecados, nos levando consequentemente ao arrependimento, e consequentemente à reparação dos danos que a gente causou com os nossos pecados, ela é positiva, ela é boa. Está valendo esse tipo de culpa. Mas quando a culpa nos conduz ao autoflagelo, quando a culpa nos conduz à punição de nós mesmos, ao autoesmagamento, através do sentimento de inferioridade, através de um sentimento de incompetência, isso é extremamente prejudicial. E Deus não quer que você viva dessa maneira. Se no teu coração pesa a culpa porque você cometeu um pecado, mas você está disposto a pedir perdão e a resolver aquilo, ótimo, isso é de Deus. Mas se a culpa leva você para o autoflagelo, isso não é bom. E Deus não quer ver você vivendo dessa forma. Deus não quer ver você vivendo amargurado por um sentimento de culpa que não foi curado na sua alma. Deus quer que a gente vença as nossas culpas e viva bem. E a intenção de chamar para a nossa reflexão hoje o Salmo 32 é exatamente porque Davi tinha problemas com culpa, mas ele resolveu esses problemas diante de Deus. E eu creio que através do Salmo 32 ele deixa para nós a receita de como resolver o problema da culpa quando a culpa deixa de ser benéfica. Como resolver o problema da culpa quando ela se torna um peso, quando ela se torna um enfado, quando ela se torna para nós algo tão problemático que a gente acaba se arrastando ao longo da vida com ela sobre as costas. E qual a receita que Davi deixou para a gente? Primeiro, para vencer a culpa, é necessário consciência de pecados. Se você olhar comigo o versículo 3, 4 e 5, peço que você não feche a sua Bíblia. Lá, Davi escreveu assim, ó: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Olha só a situação de Davi. A culpa o corroía e o fazia chorar o dia inteiro. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Ou seja, ele se sentiu enfraquecido assim, ó, rápido. Então, verso 5, então te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Aí que está a solução. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Davi, por um tempo, relutou em reconhecer os seus erros. E principalmente relutou em reconhecer os seus erros diante de Deus. Eu não sei se por orgulho ou por medo de ser punido severamente. O fato é que Davi demorou para falar das suas culpas para Deus. E durante esse período, ele se consumiu por dentro. E quantos de nós comete esse mesmo erro? Quantos de nós, irmãos e irmãs, por nos sentirmos culpados, acabamos nos consumindo pela culpa, nos remoendo de culpa? E quantos de nós acabamos ficando doentes? E mesmo assim a gente não se apresenta para Deus, para falar: Deus, esse é o meu pecado, existe um peso em mim em relação a isso na minha vida. Meu irmão, minha irmã,
É Deus quem vai dar alívio para a nossa alma. Davi só conseguiu se livrar do peso das suas culpas quando ele falou dos seus pecados com Deus. Confissão de pecados, meu irmão, minha irmã, é terapia para a alma. Nunca se esqueça disso. Confissão de pecados é terapia para a alma. Davi só conseguiu se livrar do peso das suas culpas quando ele falou dos seus pecados com Deus. Agora veja, não é somente ter consciência de que pecamos e falar isso para Deus. A gente precisa dar mais um passo. A gente precisa reconhecer que está perdoado. Você entendeu? Eu estou pesado, meus ombros estão ali doendo de culpa, eu estou passando mal, aquilo está me fazendo mal, mas eu confesso isso para Deus, eu faço o que a Bíblia diz, eu confesso para Deus. Mas existe o segundo passo, que é reconhecer que eu fui perdoado por Deus. O grande problema de quem carrega a culpa a vida toda é que não reconhece o perdão na sua vida. Não se apropria do perdão que foi concedido por Deus. Eu já conheci um punhado de gente que faz isso. Eu já atendi várias pessoas que vieram para o gabinete pastoral falando: pastor, eu tenho uma situação assim, assim, assado. Eu já pedi perdão para Deus não sei quantas vezes, mas eu não me sinto perdoado. O problema da pessoa é que não era se sentir perdoado, era dar-se o perdão. Por que as pessoas não se apropriam do perdão? É porque elas acham que precisam se punir. Elas pensam que aquilo que elas fizeram foi tão grave, que qualquer punição, venha de quem vier, ainda é pouco para elas. Tem gente que pensa assim. Tem gente que acha que o que fez foi tão grave, que precisa pagar por aquilo que fez, e precisa sofrer a vida inteira por aquilo que fez, porque ele não merece perdão. E eu espero que você ouça a voz do Espírito falando com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está participando do culto online. Todos nós erramos. A Bíblia diz: não existe um justo sequer. Todos pecaram. O único justo que passou pela terra foi Cristo. Então todos nós erramos. Erramos no passado, erramos agora no presente e continuaremos errando. Todos nós já machucamos alguém e já fomos machucados por alguém. Ninguém está isento disso. Essa é a natureza humana. É a natureza corrompida pelo pecado. As coisas só vão ser diferentes no céu. Jesus começou uma obra de salvação em nossas vidas, uma obra de transformação nas nossas vidas, mas essa transformação só será completa no céu, irmãos. Enquanto isso, o pecado ainda vai fazer os seus estragos na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Que nós não somos perfeitos, que a nossa natureza é pecadora, que as coisas só serão perfeitas no céu. E enquanto isso, o remédio para as nossas mazelas é o perdão. Você perdoa quem te feriu, o outro perdoa você, e você perdoa a si mesmo pelo mal que você fez para o outro. Entendeu? Então você chega para Deus e fala: Deus, esse é o meu pecado, eu quero reparar o meu erro, se eu conseguir, me ajuda. Mas eu também recebo esse perdão em nome de Jesus. Então, meu irmão, como se livrar da culpa? Tenha consciência de pecado.
Peça perdão a Deus. Repare o erro, mas receba perdão. Segundo, a segunda lição que Davi ensina para nós é que vencer a culpa dá para a gente força para novos desafios ou para novas situações de queda. Você lê o versículo 6, você vai ver o seguinte: por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Davi está relatando o seu problema. Ele está relatando que ele passou por uma situação. Ele está relatando que ele recebeu o perdão de Deus. Mas ele também está relatando que outras ondas virão. Davi sabia que na jornada da vida outros problemas surgiriam. Ele sabia que por ser pecador iria voltar a fazer o mal a alguém em algum momento, como fez. De fato fez. E se ele não tivesse sido curado da culpa pelos seus pecados anteriores, a cada nova situação tudo ia ficar pior. Mas como ele resolveu o seu problema com Deus e consigo mesmo, ele havia se tornado mais forte para outras situações de problema. Sabe, irmãos, francamente, a vida de muita gente se torna uma tragédia exatamente porque as pessoas vão acumulando culpa em cima de culpa, sem resolvê-las. E sabe o que acontece quando a gente acumula culpa em cima de culpa, sem resolver nada? Chega uma hora que a gente perde o equilíbrio emocional, a gente perde o equilíbrio intelectual, a gente perde a sobriedade psicológica. A gente não dá conta mais de lidar com nada. O ser humano simplesmente enlouquece. Você já viu gente enlouquecida? Gente que você nunca imaginou que ia dar um pinel e deu? Já viu gente assim? Eu já vi, gente. Um punhado. Algumas delas, claro que não é todas, mas algumas delas piraram porque foram acumulando culpas e mais culpas, problemas sem serem resolvidos, até que um dia a bomba explodiu. O que Davi nos ensina? Que quando a gente confessa, que quando a gente recebe cura, a gente está preparado para uma nova situação que infelizmente pode acontecer. A gente não se enche, a gente não vira uma panela de pressão. A gente está leve. E a gente está mais experiente para a próxima situação. Eu já contei para vocês aqui várias situações de trânsito, né? Que eu era meio estressadinho no trânsito. Até um dia que Deus falou comigo que eu tinha que parar com isso, que senão eu ia me dar mal. Hoje em dia tem situações que o cara nem bem olhou feio para mim, eu já estou pedindo desculpa por uma coisa que eu nem fiz. Antes eu já estava abaixando o vidro para tirar satisfação. Hoje eu já saio, se eu abaixar o vidro para pedir desculpa, por talvez coisas que eu nem fiz. Por quê? Eu já tive problemas lá atrás. Então a gente vai sendo mais experiente. Já resolvi problemas lá atrás. Já estou experiente para resolver problemas novos. Entendeu? Quando a gente
resolveu situações de dificuldade, de luta, que nos geraram culpa, a gente se torna experiente para novas situações. E a gente lida com elas com maior facilidade. Nosso coração fica mais apaziguado. Então, meu irmão, não quer acumular culpa? Não quer acumular culpa na sua vida? Fala com Deus sobre elas. Se for possível reparar o erro, repare. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Aquilo que a gente não pode, fica na mão de Deus, para Deus cuidar. Receba o perdão. Receba o alívio de Deus. E toque a vida. Você vai estar mais tranquilo para uma nova situação, ou para numa nova situação você resolver com mais facilidade. Porque quando Deus nos cura, a gente vai lidando melhor com as situações. Amém? E terceiro, vencer a culpa acumula em nós sabedoria. Olha só o verso 8, 9 e 10. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que o obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Para quem não está acostumado com os exemplos bíblicos, podem até se ofender. Quando Davi nos compara a uma mula, a um cavalo. Mas a verdade é que ele estava mostrando aqui que diferente dos animais irracionais, nós temos a capacidade de raciocinar. Nós temos a capacidade de crescer intelectualmente. Temos a capacidade de crescer emocionalmente. Mas isso só vai acontecer se a gente vencer a culpa. Meu irmão, a culpa nos trava. A culpa nos joga para baixo. A culpa nos tranca nos porões escuros dos nossos sentimentos negativos. Ela é como um fantasma que nos assombra e nos joga cada vez mais para o lado escuro da vida. E quando a gente vence a culpa no nosso coração, a gente é colocado num caminho de sabedoria. Porque a cada pecado confessado, a cada erro vencido, a cada culpa sarada, nós vamos acumulando sabedoria para a vida. A cada vitória sobre a culpa, nós nos tornamos pessoas melhores. Pessoas que são capazes de tomar decisões com a cabeça mais arejada, com o coração mais apaziguado, sobretudo com a experiência de quem já sabe o que fazer numa nova situação. Então, meu irmão, não seja alguém corroído pela culpa. Deixa a cura de Deus acontecer com você. Eu sei que você talvez, se pudesse conversar comigo durante o sermão, ou talvez até me interpelar sozinho, você talvez falaria: pastor, você não sabe do meu problema. Você não sabe de nada. Não sabe de nada. Não é tão fácil assim. Eu sei, irmãos, que existem situações que são muito difíceis. Eu sei que existem situações de culpa que criam raízes na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Elas são difíceis de tirar. Mas eu conheço um Deus que é poderoso para destruir toda a raiz de amargura. Eu conheço esse Deus que pode fazer milagres. E eu sei que Ele pode agir nas nossas vidas.
Então, meu irmão, é só você colocar para Ele a situação. Com sinceridade, sabe? Com sinceridade. Chegar para Ele e falar: Pai, eu não tenho força para lidar com isso. Irmãos, eu fiz isso já. Pessoalmente eu já fiz isso com Deus. Não vou contar meu testemunho aqui, mas eu já fiz isso. Deus, eu não tenho capacidade de lidar com isso. Mas o Senhor pode. Então está na tua mão. Faz do jeito que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Está na tua mão. Está na mão dele. Entendeu, irmão? O importante é você se dispor para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Davi se dispôs. Davi fez coisas horrorosas? Fez, irmãos. Traiu um dos grandes amigos dele. Engravidou a mulher do amigo. Botou o cara para morrer na frente de batalha. O cara era fiel a ele. Que coisa mais horrorosa que isso? A gente vê isso em novela. Acha horroroso. Imagina um homem de Deus fazer um negócio desse. Davi foi um péssimo pai. Um péssimo pai. A impressão que eu tenho às vezes, irmãos, é que Davi só prestou para Salomão. Só foi um bom pai para Salomão. Olha o que Salomão virou, né? E mesmo assim, a Bíblia o chama de homem segundo, ou seja, de acordo com o coração de Deus. Ah, irmãos, quiçá eu fosse chamado de homem segundo o coração de Deus. Puxa, não sou isso aqui. Mas Davi foi. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração apresentado para Deus o tempo todo. Apresente o teu. Fala: Deus, eu não tenho força para lidar com isso. Foge da minha capacidade. É uma culpa que corrói a minha alma. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo extra sobrenatural. Eu inventei essa palavra esse dia para um sermão. Eu não sabia como falar de um negócio mais que sobrenatural. Eu falei extra sobrenatural. Inventei isso aí. Talvez você precise de um negócio extra sobrenatural. Nem sei se isso existe. Pega a questão, coloca para Deus, irmão. Sinceramente, de coração aberto, de alma aberta. E espera Deus fazer a obra. Agora, se estiver a teu alcance, é lógico, né? Faça o que você tiver que fazer. Se tiver ao teu alcance, faça. Tem a tua parte do milagre, né? Lembra do sermão domingo? Tem a tua parte do milagre. E espere Deus agir. E veja teu coração ficar leve. Veja a tua alma ficar leve. Veja a tua mente ficar leve. Veja a tua caminhada ficar uma caminhada mais tranquila, desapegada. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você, na perspectiva da nossa palavra de hoje, para que Deus te ajude a vencer todas as suas culpas. E quero orar pelos seus pedidos de oração. Você que tem vindo aqui na terça-feira com um desejo no coração, com uma oração para apresentar a Deus, essa é a hora da gente falar com Deus. Vou orar pelos irmãos que vão participar do culto online também, que é exibido na quarta-feira, né, e não na terça. Nós vamos orar pela vida de todos. Vamos ficar de pé para a gente orar então? Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de livramento, o Senhor é um Deus de libertação, o Senhor é um Deus que quer tratar as questões da nossa alma, o Senhor é um Deus que quer tirar os pesos que estão sobre nós, assim como o Senhor fez com Davi lá no passado. Então eu quero clamar a Ti, ó Pai, para que aquela obra feita com Davi também seja
feita nas nossas vidas. Que haja, Senhor, livramento, libertação, cura em nossas vidas, cura das culpas que carregamos, culpas recentes, culpas de erros recentemente cometidos, culpas já de longa data, que a gente não consegue desfazer, porque se considera pecador demais. Tira isso de nós, ó Pai, arranca isso do nosso coração. Culpas que já criaram raiz de amargura em nosso coração. Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para iniciar uma obra de cura e de queima dessas raízes em nossas vidas. Então, Senhor, vai queimando toda raiz de amargura, toda raiz de culpa, e nos libertando de tudo isso, fazendo com que tenhamos vida abundante, a vida prometida em João 10:10. Eu vim para que tenham vida abundante. Que essa promessa da tua palavra seja uma verdade na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai. Dá-nos quebrantamento de espírito para reconhecer os nossos erros. Dá-nos, ó Pai, humildade para buscar o teu perdão. E dá-nos, ó Pai, receber o teu perdão. Reconhecendo, ó Pai, que nós somos indignos da tua graça. Mas o Senhor, mesmo assim, nos perdoa em Cristo. Pai, eu oro pelos pedidos de oração que estão sendo colocados diante do teu altar. Cada necessidade, cada dificuldade, cada problema, cada porta que precisa ser aberta, ó Deus, colocamos tudo isso diante de Ti, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Cada enfermidade, cada dificuldade financeira, cada dificuldade familiar, eu coloco tudo diante de Ti, porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus que pode ir além dos nossos pedidos, ir além daquilo que pensamos, ir além daquilo que imaginamos que o Senhor pode fazer. Então, opera maravilhas na vida do Teu povo, na vida daqueles irmãos, ó Pai, que vão ter contato com esse culto, pela live, pelo canal do YouTube. Que cada um seja abençoado, que as famílias sejam abençoadas, que as casas sejam abençoadas, ó Deus. Que haja vitória na vida do Teu povo. E que o Teu povo, ó Deus, se sinta amado por Ti e retribua esse amor a cada dia. Leva-nos para casa no Teu cuidado, na Tua bênção. Dá-nos uma semana cheia da Tua direção, da Tua sabedoria, para que honremos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe tua vida, boa semana para você, vá para casa na paz do Senhor.